Ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso, Pai do céu exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele, céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então,
O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro. Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu. Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu. Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não é. Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não,
mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nenhum crime nele. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava no alto ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Assim o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será.
Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus e chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar.
No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, descendo mais fundo no grande mistério que nos salvou, a liturgia de hoje, silenciosa, sóbria, nos coloca aos pés da cruz. Eu dizia que ontem a carga simbólica do pão e do vinho, a força da bacia com a qual Jesus deu-nos o antepenúltimo testemunho de serviço à humanidade, porque a cruz foi o último. Esses símbolos eram suficientemente fortes para nos colocar na porta de entrada do mistério da Páscoa. Com Jesus, nós nos assentamos à mesa. Com Jesus e lavados por Ele, nós fomos servidos pelo seu amor. Dele recebemos o único e novo mandamento da nova aliança: amai-vos uns aos outros. Dele nós aprendemos as lições da unidade, da comunhão, da inclusão, da solidariedade, da expectativa pelo dom do Espírito Santo. Com ele nós entramos na noite escura do Getsêmani, o vimos tremer diante da morte, suar sangue, o vimos carregar sobre os seus ombros toda a angústia do ser humano e dizer: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas imediatamente o ouvimos confirmar o sentido da sua vida e da sua existência: não se faça a minha, mas a vossa vontade. E hoje a gente vem aos pés da cruz para consumar com Jesus o banquete da salvação. O profeta Isaías no Antigo Testamento dizia: do alto do monte Deus servirá o banquete definitivo. Jesus o antecipou na ceia, mas foi ali, no alto do monte, que Deus pôs a mesa verdadeira, estendida nos braços da cruz, e nós finalmente pudemos comungar corpo e sangue do Senhor por nós derramados. Desde domingo, a gente vem vivendo esta memória da paixão do Senhor, sempre com a ideia de que depois desse longo hiato litúrgico que a pandemia nos mergulhou, a vida renasce. Mas com duas possibilidades apenas de renascer: pela misericórdia e pelo amor. No domingo de Ramos, a gente aceitou que a misericórdia de Deus batesse às nossas portas, viesse às nossas ruas, entrasse nas nossas casas, inundasse a nossa cidade. Quando fizemos a memória da entrada de Jesus, o Rei da Misericórdia,
na sua cidade, a Jerusalém. Ontem, nós entendemos que a misericórdia de Deus se fez banquete. E entre os tantos banquetes que as Sagradas Escrituras nos relatam, o de Jesus foi o definitivo banquete do amor e da misericórdia. Hoje, conduzidos pela proclamação da paixão de Cristo segundo João, finalmente nós fomos atraídos pelos braços abertos da misericórdia, estendidos sobre nós, sobre todo o mundo. Quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, com tantas incoerências, o mundo ainda fincado no ódio, marcado pela competição que leva à guerra, a gente se consola quando enxerga os braços de Cristo abertos sobre este mesmo mundo, de onde virá o nosso socorro, de onde virá a verdadeira libertação de todos os seres humanos. Por isso, nesta tarde, eu os convido a contemplarem comigo esses braços abertos da misericórdia sobre a cruz, estendidos sobre nós. Jesus jamais encarou a cruz como um castigo. Jesus jamais encarou a cruz como o julgamento de Deus sobre ele. Mas ele dizia: se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele fica só um grão de trigo, mas se ele morre, ele dá muito fruto. E ele veio ser esse grão de trigo, para ser frutificado na vida, no espírito, nos sentimentos de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano que se sente imantado e atraído pela sua cruz. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. E se nós estamos aqui, e se em casa vocês nos acompanham nesta celebração, é porque nossos olhos foram atraídos pelo mistério da Santa Cruz e nós viemos adorá-la. Na cruz de Jesus, encontramos braços e mãos imobilizados. Encontramos braços chagados e mãos crucificadas. Exaustos, dormentes, inertes, massacrados, perfurados, cheios de hematomas. Não bastasse esses braços e essas mãos terem levado a cruz até o cimo do monte, eles agora foram paralisados no madeiro da cruz, como um quadro pendurado por nós nas nossas paredes, quando decoramos nossas casas com naturezas mortas. Ali está Jesus, não decorando nossas casas, nossos ambientes mortos, mas ali está Jesus dependurado para se tornar o sinal da nossa salvação. Embora crucificados e mortos, esses braços são vivos, porque em vida eles foram ágeis, eles foram poderosos. E quando nós olhamos esses dois braços que nos abraçam e abraçam o mundo do alto da cruz, nós somos convidados a pensar o que esses braços fizeram antes de serem crucificados.
Primeiro, o braço direito de Jesus. Aquele mesmo braço que um dia fez lama para devolver a vista ao cego de nascença. Aquele braço que um dia também se ergueu sobre o túmulo de Lázaro para convidá-lo à vida plena, a vir para fora. Aquele braço que por mais de uma vez multiplicou a solidariedade dos pães aos que tinham fome. Aquele braço que tantas vezes se ergueu para denunciar a hipocrisia dos fariseus. Aqueles braços que um dia riscaram no chão para escrever e para defender a pecadora pública. Aqueles braços que ergueu no deserto o pão da vida e que ergueu na ceia o seu corpo que seria na cruz doado. Aquele braço que ergueu o cálice da salvação e se fez sangue dentro dele. Braço de Jesus, agora cravado na cruz, mas carregando nele a vida plena que ele anunciou antes de ser banhado pelo seu próprio sangue. Por outro lado, nós olhamos também o braço esquerdo do Senhor, não menos forte, não menos ágil, não menos poderoso, não menos salvador, não menos santo e não menos necessário. O braço esquerdo que serviu no anonimato. Se a mão direita de Jesus lavou os pés dos discípulos, o braço esquerdo sustentou a bacia, sustentou a jarra d'água que era derramado sobre estes pés. Se o braço direito de Jesus abençoava as crianças, o braço esquerdo as trazia no colo, sustentava, levantava do chão estas mesmas criancinhas para serem abençoadas. Se o braço direito de Jesus era o arauto da caridade, o seu braço esquerdo jamais desfazia da caridade feita pelo seu braço oposto, feita pela outra mão. Talvez tenha sido o braço que devolveu a orelha arrancada do servo do centurião por Pedro, ali na noite da paixão, como nós acabamos de ouvir no relato de João. O braço que repartia escondido a caridade com aqueles que ninguém queria amar. O braço e a mão esquerda do Cristo, agora na cruz, abertos para nós, para arrebanhar outras ovelhas, enquanto na direita ele sempre carregou o cajado do bom pastor, no seu braço esquerdo ele defendia essas mesmas ovelhas dos ataques dos lobos, dos mercenários, dos hipócritas, dos mestres da lei, dos fariseus, dos anciãos e dos chefes do povo, das autoridades do templo, que usavam o povo como moeda de troca. E se o cajado da mão direita do bom pastor firmava os seus passos diante dessas ovelhas, o seu braço esquerdo as defendia, aparava todas as farpas que caíam sobre os mais pobres, sobre os mais pequeninos. São esses os braços que estão abertos na cruz. Não são braços anônimos, não são braços inúteis, não são braços que não fizeram história. São braços
que abraçaram, são braços que sustentaram, são braços que aconchegaram, são braços que perdoaram. São braços através dos quais o amor de Deus se tornou visível na história humana por cada um de nós. Estão ali, talvez sem vida, mas sempre prontos a nos segurarem, sempre prontos a nos afagarem, sempre prontos a nos pegar novamente no colo, sempre prontos a nos levantar para nos apresentar a Deus, seu Pai, e dizer a Deus: estes são meus irmãos, meus filhos. Queremos, portanto, hoje, nos aconchegar de braço, debaixo desses braços. A gente canta isso tão bonito. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. E por ti, no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Esses braços que foram fortes o suficiente para não deixar a cruz no caminho. Esses braços que tiveram forças de sustentar a cruz enquanto consolava as mulheres que por ele choravam. Esses braços que ainda conseguiram apontar nos olhos de Nossa Senhora, embora crucificados, a sua divina maternidade, agora estendida a toda a humanidade. Esse outro braço que, olhando do outro lado da cruz, pôde apontar para João, apesar de crucificado, a sua responsabilidade em nos representar a todos. São esses braços que sofreram tanta dor, que uma vez pregados na cruz, nos pregaram no amor de Deus, para sempre. Nos amarraram nas mãos de Deus, para sempre. Nos ofereceram a salvação, para sempre. Amém.